Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, comemora-se este ano o 41º aniversário do 25 de Abril, que ficou na história como o Dia da Liberdade. Isto porque, conforme temos dito e conforme a proclamação feita após a vitória da ação militar que derrubou o chamado Estado Novo, um regime ditatorial, se abriram as portas à democracia pluripartidária. Este ano de 2015 é também o ano de eleições legislativas. No nosso Conselho e na região, como em todo o país, a data é comemorada com mais ou menos circunstância e participação cívica. Em Vieira do Minho, além das comemorações oficiais, foi apresentada por iniciativa da ADIV a obra Os Democratas de Braga, promovida pela Universidade do Minho, que pretende ser um contributo para a história da resistência ao Estado Novo no distrito de Braga. E na semana seguinte, comemora-se também outra data marcante para o mundo do trabalho, o 1º de maio, que tem origem em acontecimentos ainda do século XIX, importantes para a história das nações, mas que, ironicamente, têm semelhanças com a atualidade e que, em Portugal, a democracia permitiu celebrar como dia feriado. 41 anos depois do 25 de abril de 1974, vozes de várias sensibilidades põem em causa a capacidade do país em cumprir os seus compromissos resultantes do programa de assistência e outros apontam recentes dados macroeconómicos considerados favoráveis e a saída limpa da Troika como um momento de expectativa no sentido positivo, enquanto o país assiste à imigração, não já do mundo rural, como nos anos 60, mas de trabalhadores qualificados, diminuição dos direitos laborais e, para abreviar, algumas notícias que preocupam os defensores das liberdades cívicas. Ainda esta semana, o que é dado como um acordo entre os partidos do chamado Arco do Poder, pretende configurar a atividade da comunicação social na cobertura das eleições legislativas previstas para o outono deste ano. Atualmente discutem-se o papel do Estado como regulador e distribuidor da riqueza do país, apontando como retrocesso histórico os cortes na saúde, educação e serviço social. Analisar o significado e a importância destas datas históricas, particularmente do 25 de Abril, mas também o significado do 1º de Maio, no binómio expectativas-realidades, é o propósito do Falar daqui de hoje, aliás, um hábito já neste espaço da Rádio Autoave. Para isso convidamos e temos em estúdio Adão Mendes, que foi coordenador da União dos Sindicatos de Braga, Armando Ferreira, professor de História e que foi presidente da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, Carlos Alberto Gonçalves, professor do ensino secundário, e José Marcos Fernandes, professor do ensino universitário. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. E começo por si, Dr. Armando, a história cabe-lhe sempre, e há aqui que fazer história. Quem, como sempre dizemos, quem tem hoje 40 anos não tem ideia do que era viver antes do 25 de Abril. Muito bem, entrarei já na questão que me colocou. Queria, como é óbvio, cumprimentar os meus colegas de painel, também o José Luís Machado, e cumprimentar em especial todos aqueles que nos estão a ouvir, nomeadamente do Conselho de Vieira do Minho, aos jovens também em particular, desejar-lhes um bom feriado, um bom 25 de Abril feriado, mas creio que eu gostaria que fosse também um dia de reflexão. Falar do 25 de Abril é um tema sempre atual, é um tema sempre interessante e esta senha, coragem, e esta contrassenha pela vitória, isto é, o 25 de Abril é o dia que tardou a chegar. É o dia que tardou a chegar porque desde 1933 até 1974, o regime conhecido como o Estado Novo foi um regime que não desenvolveu o país e, além de não o ter desenvolvido, ainda contribuiu para que ele se atrofiasse económica e politicamente e também culturalmente e nos afastou-nos do mundo livre e do mundo civilizado. Comemorar Abril é romper com tudo isto
e é, acima de tudo, dar aos portugueses o orgulho de serem portugueses e de não serem portugueses envergonhados, como eu penso que era grande parte dos portugueses face ao Portugal e ao país em que viviam. Professor Carlos Alberto, quem viveu antes, ou no pós-25 de Abril, tem dificuldade em perceber o que era o país, o que foi o país neste período de 33 a 74. Muito boa tarde a todos os colegas aqui do auditório e boa tarde aos nossos ouvintes. É evidente que, e eu só falo no meu caso, não tenho a experiência de ter vivido. Vivi 3 anos antes do 25 de Abril, mas não me lembro Não dessa, permitiu. não me lembro dessa, a memória não chega lá. dessa altura. Portanto, não senti na pele aquilo que ouço aos meus familiares, que ouço às restantes pessoas. De qualquer maneira, o facto de não termos vivido esse tempo intensamente ou sofrido na pele essas consequências do Estado Novo e todas as circunstâncias que levaram a que fosse um tempo de, como disse o Armando, de retrocesso, de separação do resto do mundo, de certa forma, um tempo em que havia um cortar da ambição das pessoas e que permitiu também que parte dos portugueses ou por causa da guerra tivessem que ir para a guerra ou então por causa também da guerra tivessem que emigrar e para que não fossem obrigados a lutar e a ir para o ultramar. Portanto, tudo isso condicionou o país e ainda bem que levou a esse momento importante, primordial, que foi a chegada da liberdade e a liberdade, de certa forma... O tal dia inicial, como chamou a Agostina Bessa Luís. Chegou-nos, ao contrário de outros países, em que houve lutas, houve mortes. Nós temos o caso da Guerra do Ultramar, mas aqui propriamente dito no derrubo do regime não houve. Foi uma revolta pacífica, se assim. Houve apenas 4 óbitos, mas transversais, numa situação de desespero da PIDE, que já numa situação de desespero disparou meia dúzia de tiros para a rua. Sim, e abateu, mas realmente... Poderão estar indiretamente ligados. Sim, indiretamente ligado, mas de resto foi... Concordo em absoluto que foi uma revolução exemplar e reconhecida internacionalmente como tal. E florida, por isso também lhe chamam a Revolução dos Escravos. Adão Mendes, mas que não foi fácil viver antes do 25 de Abril, sobretudo no mundo do trabalho. Não foi fácil, eu tive a oportunidade, claro, e a satisfação, por um lado a satisfação, embora agora sendo mais velho, como é óbvio, vivi alguns anos antes do 25 de Abril e para perceber o que era viver numa ditadura. No 25 de Abril era militar, já tive a oportunidade desta mesma rádio de falar nisso, era militar, participei no 25 de Abril dentro daquilo que me foi exigido pelos comandos do próprio 25 de Abril. Obviamente que dá-me todo um melá e todo um conhecimento do que é que era do que é que era Portugal antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. E procurando aqui um pouco o espírito que aqui era colocado, é que a nossa juventude podia fazer, e peço-os que façam neste 25 de Abril um exercício de memória, pelo menos que procurem refletir o que é que seria o nosso país se não houvesse as liberdades,
se todos os jovens a partir dos 19 ou 20 anos e sensivelmente até aos 24 tivessem ido todos para o serviço militar e para a guerra colonial, E durante 4 anos, no mínimo. Durante 4 anos não ficava cá nenhum, e por isso era uma deserção total da nossa juventude toda para uma guerra onde iam, mas não sabiam se vinham, e os que vinham, como é que vinham. O que era, digamos, uma ditadura que proibia reunir, proibia as organizações, proibia os direitos dos trabalhadores, quaisquer que eles fossem, o direito associativo, o direito ao voto, o direito aos partidos políticos e às pessoas a organizarem-se, enfim, e uma série de direitos que nós conseguimos depois do 25 de Abril. Para mim, uma reflexão importante é que o 25 de Abril trouxe a dignidade ao país e às pessoas, que era o que nós não tínhamos, dignidade. Há um bocado o Dr. Armando dizia que não se desenvolveu, e eu dizia assim, Portugal só não se desenvolveu porque também tínhamos uma ditadura que amordaçou o país e o povo e não permitia que ninguém fizesse rigorosamente nada. A outra é lembrar-nos o que é que o 25 de Abril nos trouxe, por exemplo, amanhã, neste 25 de Abril são comemorados 40 anos 40 das primeiras eleições livres, que deram origem a uma Assembleia Constituinte que trabalhou depois durante um ano para termos uma Constituição da República, que depois, no dia 2 de Abril de 76, foi votada, promulgada, e curiosamente, e é bom que se diga que o PSD, o PS, o PCP e o MDP na altura votaram a favor dessa Constituição da República, com todo o conteúdo que na altura foi possível, mas conseguiu-se um grande consenso. Uma outra coisa que eu considero importante é que nessas primeiras eleições, no 25 de Abril de 75, a votação atingiu, se não me engano, 91,8%. O que quer dizer que o que bom seria que nestas eleições que nós vamos ter agora, daqui sensivelmente a 4, 5 meses, se nós atingíssemos os 80%, já não tenho a pretensão de atingir novamente os 91, quase 92, os 80% de votantes, que bom seria essa participação das pessoas. E isto é um dado que nos leva também a refletir o alinhamento das pessoas da vida política, de uma obrigação cívica e mais, e de um direito que nos custou muito a conquistar. E que nós agora, na maior parte dos casos, não estamos a usufruir nem a criar as condições para que as pessoas participem. E já agora uma curiosidade, uma votação realmente que andou na casa dos 90%, ou seja, uma consciência cívica e uma vontade enorme de votar, e realça-se aqui. E contra uma determinada orientação de de uma determinada linhagem do MFA que apelava precisamente à abstenção. Também. E por isso é que é de realçar. Sr. Marcos Fernandes, antes do 25 de Abril. Zé Luís e colegas de mesa, e boa tarde a todos os vieirenses e boa festa do 25 de Abril, mas se o Zé Luís e os colegas me permitem, eu gostaria de, no início desta intervenção, fazer aqui uma referência a 3 figuras que recentemente nos deixaram e que eu sinto neste momento, será, enfim, um sentimento dever recordar. Foi o falecimento do Padre Mota, Padre José Mota, que prestou serviços relevantes neste concelho de Vieira do Minho, deixou obra feita em várias, pelo menos em 8 comunidades deste concelho. Queria fazer uma referência, portanto, também ao mestre Manuel de Oliveira, não é? Que também nos deixou e que também é uma figura emblemática que deve ser recordada. E que deu um retrato interessante no primeiro filme, mais conhecido, o Aniki Bobó, do que era o país, exatamente, sobretudo da Ribeira do Porto, sim, nessa altura. E finalmente a terceira figura que queria recordar era o professor Mariano Gago, porque me recordo que esteve aqui em Vieira do Minho, e foi ele que inaugurou em Vieira do Minho, já lá vão longos anos, o espaço internet. Parece-me que eu estou a recordar no restaurante da Mindinha, enfim, lá
Passa a publicidade. Passa a publicidade, e a Mendinha a oferecer-lhe umas alheiras e uns bolinhos de bacalhau para ele levar para Lisboa. Eu recordo isto porque foi de facto uma figura... Exibindo a tecnologia da Terra. Sim, mas foi uma figura que quase consensualmente reconhecida como o melhor ministro da ciência que Portugal... E que deu um impulso importante, que Portugal teve, no desenvolvimento da ciência. Houve há dias um movimento espontâneo de homenagem a todas as portas dos centros de investigação científica que ele muito apoiou e das faculdades, e 5 minutos de homenagem a essa figura. Bom, é a antítese daquilo que era o regime anterior. Exatamente. Agora, relativamente ao assunto e ao 25 de Abril, o antes. O antes do 25 de Abril. Pois, o antes do 25 de Abril, enfim, o Adão Mendes já aqui fez referência, todos fizeram referência a esta data memorável, e é de facto uma data memorável. Ao antes, o que é que eu associo? Eu vivi o 25 de Abril todo o dia lá na rua, não é? E no Largo do Carmo, etc. E o que é que... Recordo-me quando o capitão Salgueiro Maia estava a atravessar com as suas tropas o Largo de Camões, em Lisboa, e eu recordo-me de um senhor já de idade encostado a uma montra enfim, eu ouvi-lhe esta expressão, dizer assim: pensei que morria sem ver esta porcaria desentupida. Portanto, o estado de espírito que existia era exatamente, quer dizer, era um estado de entupimento. E portanto, e onde há esse entupimento não há a liberdade. Não há liberdade. E eu refiro esta palavra porque, para mim, de facto, quer dizer, eu recordo-me até de uma pergunta que fizeram no dia 26 de Abril, na Alameda da Universidade, uma televisão italiana, que me perguntaram o que é que tinha sido para mim o 25 de Abril, o dia anterior, e eu disse assim: olha, foi o dia da liberdade, e recordo-me ter perguntado: e então, e o que é para si a liberdade? E eu disse: olha, não sei, se me perguntar o que não é, eu posso dizer-lhe. Agora, dizer-me o que é, isso não saberia. Então não tive oportunidade, não tinha tido a oportunidade não de viver em pleno. Não tínhamos tido a oportunidade de saber o que era. De qualquer maneira, teve a oportunidade de recentemente perceber o que foi a resistência no distrito e particularmente no concelho. Isso também é muito interessante. É muito interessante. É verdade que relativamente ao 25 de Abril, eu estive todo o dia numa reunião com os colegas na Universidade do Minho, até a trabalhar numa coisa que até o Carlos Alberto a traduzir um livro de latim, um compêndio de filosofia moral. E num dado momento disse assim: olha, eu tenho que me ir embora porque tenho que ir para Vieira do Minho, para a rádio, falar sobre o 25 de Abril. E um professor da universidade, um professor catedrático, disse assim: ó Zé Marques, diz lá que este período do 25 de Abril foi nestes 900 anos de história que nós temos, não é? Quase 9 séculos, dizer que foi dos períodos mais luminosos desta nossa mesma história. E por isso levantou-me muito ânimo, porque diz, foi o período da maior equidade. E foi, quer dizer, os tais 3 Ds emblemáticos do 25 de Abril dizem isso mesmo. Isto foi para mim interessante porque o estado de espírito com que cada ano celebramos esta data, este estado de espírito vai-se alterando. E quando Zé Luís, portanto, nos comunicou que iríamos ter este encontro, ele, quer dizer, não fiquei muito entusiasmado, disse, voltar a falar do 25 de Abril, 41 anos depois, e eu digo assim, o meu estado de espírito hoje não tem nada a ver com o meu estado de espírito há 41 anos, porque nesse tempo... Já viveu a liberdade, já sabe. Porque nesse tempo eu senti que foi o dia... Recordo-me de numa aula ter dito, no Estoril, numa aula, ter dito aos alunos, estávamos a falar de história, eu disse assim, e perguntava-se o que é um acontecimento histórico? O que era um acontecimento histórico? Eu disse, olha, vou dar-vos um exemplo.
Olha, o 25 de Abril, isto foi logo em 1975, 76. Olha, eu sentia aquilo. O 25 de Abril foi verdadeiramente um ato histórico. E vocês não imaginam as reações dos alunos ali daquela zona. Foi uma reação muito negativa. E muitos a dizer-me, não, o 25 de Abril foi uma porcaria. E eu fiquei escandalizado e indignado e perguntei, mas porquê? Porque um disse, porque a minha mãe tinha 7 criadas e agora disse que já só pode ter 2. E outro disse assim, e eu costumava ir passar o fim de semana a Londres e o meu pai disse que já não posso ir passar. Portanto, havia de facto... Incomodou alguém. Incomodou alguém. Mas, portanto, o que quero dizer... Mas isso foi bom. Foi bom incomodar alguém. É que o desassossego e o desencanto dessa meia dúzia se calhar foi compensada com a alegria, ou seja, se calhar esse grupo do Orgulhosamente Sós, que é um grupo afeto a uma corrente, se calhar houve do outro lado o orgulhosamente ser-se português, não é? Portanto, isso é bom, essas rupturas são ótimas. Mas volto para dizer, estamos 41 anos depois, como disse, porquê comemorar? Porque é um feriado, e porque é um feriado claro, nacional. É evidente que para a maioria... Não prevê que lhe possa acontecer como aconteceu também. É um feriado que marca uma data importante na história do país, e que seja é a libertação de Espanha, e que seja cortado não é? no calendário dos feriados. Pois é evidente que esta data, 25 de Abril, para muitos, não, mas por exemplo, o Carlos acaba de dizer muito bem que, embora não tendo, digamos, uma experiência, não tenho com consciência, no momento, mas precisamente porque está informado, reconhece de facto o valor dessa data e desse acontecimento. Não é? Uma questão que se põe é isto: a família e a escola são importantes na memória, neste caso, da Revolução dos Cravos. Claro, eu julgo que sim. Aliás, mas o seu exemplo, considera que pode generalizá-lo? Eu gostava que sim. Eu gostava que sim, e penso que hoje, e nós que temos experiência no ensino, acho que se dá-se valor ao 25 de Abril, dá-se valor a estas datas marcantes da nossa história, e tenta-se, na medida em que cada um pode, e que cada escola pode participar. Eu, por exemplo, hoje na minha escola não tive a oportunidade de estar lá durante o dia, porque estive fora, mas foi comemorado o 25 de Abril e várias representações, desde a pré até ao 12º ano, participaram, cada um com o seu momento, e a história foi recordada e foi vivida por eles. É vivida de outra forma, mas é a forma que eles têm para viver e para sentir a passagem de um momento menos feliz do nosso país para a atualidade, que não é perfeito, mas temos que ir lutando para que seja. A escola tem cumprido a sua experiência apontada, a história tem cumprido esse dever de manter a memória? A escola, claro que tem, embora toda a gente saiba que as escolas hoje estão empenhadas, não digo tanto empenhadas, estão como que pressionadas por uma série de trabalhos, por uma série de burocracias, onde nem sempre, por vezes, situações deste género possam vir um pouco ao de cima. Agora, os professores, a escola, podemos dizer que sim, mas os professores, esses de certeza absoluta, que não deixam passar esta efeméride. E se os professores não a deixam passar, obviamente que os professores são a escola, e a escola também não deixa. Repara, a nível de terceiro ciclo, todos os alunos do 9º ano têm a disciplina de História,
onde os professores fazem questão de que isso não passe em claro. Nas turmas de secundário, principalmente nas de letras, então isso é também um acontecimento obrigatório, e aconteceu ainda ontem comigo, nas minhas turmas, e inclusivamente na presença de um elemento da direção que foi assistir a uma aula minha. Reparem que a aula era sobre o século XVI, sobre o humanismo e o Renascimento, e eu, na qualidade de professor, fiz ali uma ligação entre a importância da cultura clássica no século XVI, depois a importância do século XVI nas revoluções liberais, e entramos no 25 de Abril. E quando eu dei por ela, aquele elemento da direção que foi lá para me observar, entre aspas, estava a participar comigo na aula. O que significa a importância que têm estes assuntos. E tem importância porquê? O 25 de Abril foi um legado extremamente importantíssimo, reparem, não só para nós, e também para esta juventude, para esta geração vindoura, como inclusivamente foi um legado para outros países que se inspiraram na Revolução do 25 de Abril para levarem com êxito as suas próprias revoluções, o caso de Espanha. E vejam que foi inclusivamente este esplendor, esta vontade de mudança, esta vontade de não se querer estar amordaçado, esta vontade de não querer matar numa guerra colonial, que Portugal e a própria Espanha acabamos por ser reconhecidos logo em 1986 com o prémio de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. Eu tenho as minhas convicções. O século XX teve coisas importantíssimas, mas a Revolução de Abril e a adesão de Portugal à União Europeia foram os elementos mais marcantes da história de Portugal do século XX. Mas voltamos à data que se comemora, 41 anos depois, nós vemos retroceder alguns direitos e liberdades individuais. No mundo do trabalho isso é evidente, tendo em conta aquilo que se chama a competitividade do país em termos de economia, mas vemos também um sinal que preocupa muita gente nesta altura, particularmente aqueles que trabalham na comunicação social, que é esta recente ideia, saída exatamente na semana em que se comemora o 25 de Abril, de os chamados partidos do arco do poder tentarem, disse eu, escrevi, configurar aquele que pode ser o trabalho da comunicação social na cobertura eleitoral. Bem, eu diria, se me é permitido, e já agora comentando. Como pergunta, que qualidade da democracia temos hoje, 41 anos depois? Exatamente, sobre a qualidade da democracia. Eu penso que quando falávamos agora aqui da história, e o professor Fernandes lembrava-nos aqui do colega ter dito dos 900 anos, e que o 25 de Abril foi, por excelência, digamos, o acontecimento mais marcante, eu diria, então se foi, há que dar na história do nosso país o relevo que isso tem e a importância que isso teve. E eu penso que no ensino, seja ele, digamos, em todo o percurso do nosso ensino, falando-se, muitas vezes depende mais da vontade dos professores do que, digamos, nos manuais do ensino, ou digamos, o nosso país caminhar mesmo no sentido de dar o valor que foi o acontecimento do 25 de Abril e tornar obrigatório e criar condições para que as nossas escolas, as nossas universidades sejam capazes cada vez mais de falar do acontecimento do 25 de Abril como um acontecimento marcante da nossa história de 900 anos. Sobre as questões das liberdades, é óbvio que, eu espanta-me que os partidos políticos, ainda para mais, os da área da governação, o PS, o PSD e o CDS, tenham tomado uma iniciativa de tentar amordaçar a comunicação social. Para mim é tentar amordaçar. Mas também é justo que se diga que vi algumas pessoas com grandes responsabilidades na comunicação social a reclamar por Abril, a reclamar pelo 25 de Abril, pela nossa Constituição da República, pelas nossas liberdades, para defender a comunicação social, a liberdade de expressão, etc. Mas nestes últimos anos
digamos, o comportamento deles e o ir à rua gritar, ou ir aos canais de televisão gritar que estão a pôr em causa a liberdade de comunicação social, não tem muito a ver com o comportamento de alguns nos dias anteriores ou nos anos anteriores, como é que é agora. É uma reação corporativa, está a pretender dizer? Diria que nós, enquanto cidadãos, e no exercício do nosso direito de cidadania e da nossa liberdade, não podemos invocar só o 25 de Abril e a liberdade quando nos dá jeito ou quando se estão a meter com nós. É o caso, muitas vezes, que acontece dos próprios trabalhadores, muitas vezes não custa-lhe a perceber o que é o direito individual e o direito coletivo, porque muitas vezes parte do princípio do individualismo o assalto àquilo que são direitos coletivos. E aí nós temos tido um grande retrocesso, porque há uma parte, ou uma pequena parte que vai lutando, que vai protestando, mas há uma outra parte que vai deixando andar. E apenas passa, protesta, diz que isto é uma cambada de malandros, que isto é não sei o que mais e tal, mas depois também não faz nada para resistir e para se impor a tentar defender a liberdade. Eu diria que a seguir ao 25 de Abril, se não fosse milhares de pessoas, milhares de portugueses a puxarem pelas coisas, a gente não ia lá. Logo aquilo que o doutor também dizia aqui, na noite e no dia 25 de Abril, eu já o disse várias vezes. Milhares de portugueses, ou milhões de portugueses, foram no dia 24 de Abril para a cama dormir, que no dia seguinte seria mais um dia dos tristes dias da nossa vida, como dizem algumas canções. E eu pergunto, mas eles foram para a cama, mas às 6, 7 da manhã, as ruas de Portugal, e posso pegar aqui nas de Vieira do Minho, de Braga, de Guimarães, obviamente que o Porto e Lisboa, estavam cheias de milhares de pessoas. Eu, por exemplo, soube que eu estava em Lisboa, na altura estava na Ponte sobre o Tejo e tal, mas soube que em Guimarães, até pelas fotografias, o Tourado estava cheio. Braga, aquela avenida estava cheia de gente. Eu pergunto, esta gente veio para a rua e foi mobilizada nos seus sentimentos durante a noite, não foi? Porque ninguém falava, nem comunicação social havia naquela altura. Foi mobilizada porque havia um megafone, não havia nada. Estava tudo no seu interior, estava tudo acumulado e as pessoas saltaram e vieram. E muitas andaram dezenas e dezenas de quilómetros a pé para chegar ao local, para ajudar a defender a liberdade e o 25 de Abril. Mas são as mesmas que hoje, quando se pedem para participar nas eleições, vão lá a menos conseguimos, porque no 25 de Abril, há um bocado falava-se que houveram quatro infelizes lá por causa da força da PIDE, porque aquilo foi totalmente pacífico. E eu, que até tive a oportunidade no terreno ver isso, se não fosse o povo, porque o povo, os militares criaram as condições, e o povo é que veio defender a liberdade. Hein? E veio dizer, agora para trás não vai. E a seguir houveram pessoas que puxaram, obviamente, houve quem puxasse muito, quem puxasse pouco, não vamos agora estar a recordar essas coisas, mas como disse, o fundamental foi que conseguimos, passado um ano, ter eleições. Conseguimos, passado até 2 de abril de 76, ter uma Constituição da República aprovada, como disse, pelos principais partidos, ou melhor, por quase todos os partidos. O CDS, creio, agora não sei de qual se absteve, por uma coisinha, creio que era foi uma o partido coisa... que não estava, não esteve completamente de acordo com... O socialismo era só um artigo qualquer, mas é uma coisa, se não era aprovada por unanimidade, num contexto em que havia muitas fraturas na nossa sociedade, muitos perigos, mas conseguiu-se esse grande objetivo. E muitas vezes, para se conseguir grandes objetivos e grandes consensos, é preciso lutar muito. Mas chegados aqui, que qualidade tem a nossa democracia hoje? A nossa democracia, a primeira qualidade que eu afirmo para a nossa democracia, pela parte negativa, é a não participação das pessoas, porque se as pessoas não participam, a culpa não é das pessoas. Alguém não cria as condições para as mobilizar, para as esclarecer e para elas aderirem. A outra, obviamente, que também caminhamos numa qualidade de democracia, que é cada um salve-se quem puder, um apelo ao individualismo e muito um apelo que às vezes até dá a ideia que é melhor as pessoas não irem votar. Mas eu não sou a favor do voto obrigatório, como alguém aqui há dias tentava na televisão defender isto, que era o professor Freitas do Amaral, que tentava defender isso e tal. Não sou. Mas gostaria, não sei como, de um dia que fosse possível pôr 99% dos portugueses a votarem mesmo, o que é que isso se traduziria para o nosso país? Ou seja, a maioria que não vota, porque é que não vota? E se fosse votar, o que é que fazia? Portugal, portugueses, um povo desiludido com a democracia conquistada em 25 de Abril? Zé Luís, é evidente que há dias quando falavas que
quando esta situação de crise contribuiu para isso. Vem-nos sempre à memória aquela fórmula também luminosa encontrada por aquele historiador dos Açores, como é que que faleceu Vitorino Mésio? Não foi o Vitorino Mésio, foi que faleceu mais recentemente, era um professor universitário, que foi ele que definiu o 25 de Abril, que sintetizou, que encontrou Medeiros Ferreira, o professor Medeiros Ferreira. Portanto, de facto foi ele que tentou sintetizar o acontecimento do 25 de Abril nos tais 3 Ds. E eu pensando nesses 3 Ds, que toda a gente sabe, portanto, o D da descolonização, o D da democratização e o D do desenvolvimento. Sim. Mas também aqui quero dizer que os nossos governantes deveriam ter à sua mesa de cabeceira um símbolo do 25 de Abril. E não descansar enquanto não cumprissem esses objetivos. Mas relativamente aos tais 3 Ds, o que parece e o que é dito por vários comentadores é que talvez seja o D da democracia que esteja mais, digamos, desfigurado. Mais desfigurado. A democracia está reduzida ao mínimo. Isto é, está consumado um divórcio entre os governantes e os governados. E é de absoluta necessidade restaurar, regenerar essa confiança. Aquilo que o Adão Mendes diz relativamente a esta necessidade da aliança do povo com a política é outra coisa que eu senti no 25 de Abril, exatamente naquele mesmo momento, quando as tropas do Salgueiro Maia começavam a subir aquela rampa para chegar ao Largo do Carmo, e ao cimo da rua do Largo do Carmo estava a GNR armada e com as armas apontadas, e os tanques do Salgueiro Maia iam avançando. E o que é que aconteceu? Entre as duas forças interpôs-se a multidão, uma multidão. E eu naquele momento pensei assim: se uma das forças perde a cabeça, isto é um banho de sangue. E não há dúvida, eu não sou historiador, mas toda a gente reconhece que o sucesso do 25 de Abril residiu exatamente nessa aliança povo-MFA, não é? Ora bem, e é, a meu ver, esta questão da democracia que está, de facto, muito enfraquecida. E isso quase, penso que é para terminar, queria aqui dizer o seguinte, que há dias o Presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, esteve em Évora e falaram de um tema, enfim, muito delicado, enfim, que é um cancro também aqui da nossa democracia, da política, que é a corrupção. E eles queriam que ele se referisse a casos concretos, e ele nunca quis referir-se a casos concretos, mas o que fez um apelo foi à necessidade da afirmação e do exercício da cidadania. E deu um exemplo muito interessante, diz ele assim: vocês já viram que se há 100 anos o povo de Évora não se tivesse manifestado, hoje não havia as muralhas de Évora. Porquê? Porque o governo da altura queria demolir as muralhas para vender a pedra e encontrar... E o povo manifestou-se e diz ele, e hoje estão a ver, tendes aqui a vossa cidade, que é património da humanidade. E, portanto, quando as pessoas têm esta consciência e participam, muita coisa se pode mudar. E nós podíamos dar... O problema é que alguns analisam hoje que as pessoas estão de tal maneira já, enfim, absorvidas com os seus problemas, os seus próprios problemas. Sim. A falta de recursos económicos, a falta de emprego, os mais velhos, os reformados, pais reformados que têm de acolher filhos que perdem o emprego, que inclusivamente se vêem em situações complicadas com créditos que avalizaram. Isso cria algum desânimo também. Claro, mas isso, Osélio, estamos aqui isso levar-nos-ia para um problema dessa relação entre a economia e a política, que isso é uma coisa, isso dá outro tema complicadíssimo de como é que nós estamos.
Pois, portanto, mas isto queria dizer, esta afirmação da cidadania, eu digo até a nível caseiro, eu recordo-me, enfim, quando fazia o meu voluntariado aqui com o amigo Armando Ferreira na Assembleia Municipal, e num dado momento pensou-se em demolir aquelas escolas para construir ali As escolas da sede do Conselho, escola primária, como chamamos. Pois, as escolas primárias, e fazer ali um auditório. E eu recordo-me que estávamos até lá na mesa e vários disseram assim: se demolirem as escolas, nós demitimos-nos todos. Ora, a Câmara recuou imediatamente e as escolas ali estão. E se talvez tivesse havido assim um comportamento igual, talvez tivéssemos a Casa dos Magistrados, talvez tivéssemos a Casa dos Oliveiras, isto é necessário que as pessoas se manifestem para que os governantes, digamos assim, não andem em roda... Em roda livre. Em roda livre, não é? Portanto... É preciso que as pessoas se indignem. Exatamente, é isso. O direito à indignação, o chamado direito à indignação. Sim, o direito à indignação, que se indignem, e a consciência cívica, o cidadão, aquilo que eu chamo o cidadão politicamente ativo. Nós não somos cidadãos politicamente ativos só pelo facto de pertencermos a um partido A, B ou C. Nós podemos ser cidadãos politicamente ativos sem alinhamento partidário, mas de forma convicta empenharmos na defesa daquilo que nos liga, daquilo que nos une, individuais, e coletivos, individuais e coletivos de cada um. Se calhar pegando nesta ideia, estava-se a falar aqui assim na democracia. Rousseau, como sabem, é aquele grande liberal, iluminista francês, do contrato social. Do contrato social, exatamente. Ele escreveu na sua obra O Contrato Social. O contrato social é um acordo. É um acordo entre quem governa e quem é governado. E aqui é que está o grande problema da nossa democracia. É que a democracia, na minha perspectiva, é estar próximo das pessoas. A democracia é uma complicidade saudável entre quem governa e quem é governado. E que raio de democracia é esta? Para onde está a caminhar a democracia portuguesa? Em que há um divórcio, há um distanciamento entre quem governa e quem é governado, e mais, colegas, e mais. Que democracia é esta quando os nossos políticos vão a um determinado local e, sabendo que o povo está cá fora a manifestar-se e a querer dizer alguma coisa, eles fogem pelas portas da traseira. Eles fogem pelas portas das traseiras. Que democracia é essa? A democracia está doente. E a democracia está doente quando as pessoas, 41 anos depois, precisam de tornar a cantar a grândola Vila Morena e mais. E estes slogans de pelo pão, pela habitação, pela saúde, pela educação. Atenção, Portugal teve um desenvolvimento após o 25 de Abril. Eu quero que vocês saibam, quando não havia, em Vieira do Minho, antes do 25 de Abril, não havia escola pública. Até ao 9º ano, até ao 5º ano. Tínhamos apenas aqui um colégio privado, mas depois não tínhamos nem privado nem público. O secundário nós tínhamos que ir estudar para Braga. Portanto, vejam o salto qualitativo que Portugal deu. Portugal cresceu, e está, eu há pouco referi a importância da nossa adesão não só na educação, não é, irmão? Portugal cresceu a todos os níveis, questões sociais. Aliás, não tem a segurança social. Aliás, e em termos históricos, eu quero dizer-lhes, quando Portugal apresentou a sua candidatura à Comunidade Económica Europeia, ela foi analisada juntamente com a da Espanha e da Grécia, e diziam os analistas daquela candidatura: oh, valha-me Deus, estes gregos têm a tendência para fugir e para não cumprir. Os portugueses, tão pobrezinhos, na altura tínhamos apenas 30% em relação ao PIB dos países da União Europeia. Portanto, a União Europeia teve consciência de que trouxe Portugal como o seu Estado-membro para o ajudar e para o desenvolver. E nós nós crescemos, Europa, nós crescemos, e hoje Portugal
Portugal é uma referência, as nossas universidades são uma referência. Eu lembro-me que nós íamos todos numa excursão à Espanha para ir ao Corte Inglês. Nós hoje temos tudo bom. O que é que realmente está a falhar? E acho que nós tivemos a coragem de pôr aqui o dedo. É que os nossos políticos, os nossos governantes, não estão a dar provas de estar à altura daquilo que se lhes exige. Porque antigamente ia-se para a política por convicção e hoje vai-se para a política, muitas vezes, por outras razões que eu não quero aqui referir. Nós temos o tempo concluído, mas ainda queria-lhe deixar esta reflexão, além do que está pensado dizer. Nesta falha do contrato entre os eleitos e os eleitores, há um árbitro que também tem falhado. E esse árbitro chama-se Presidente da República. E muito. É evidente que quando falamos aqui Esses foram mais 20 anos de fascismo. Quando falamos na geração que nos governa e quando falamos nos políticos, o atual Presidente da República também está incluído nesse lote de políticos e está incluído também... Mas é uma figura mais, digamos, tutelar, um pouco fora destas lutas e das diferenças partidárias. Deveria ser, pelo menos. Ele é eleito como tal. Sempre se auto-excluiu da política e chama os outros de políticos e ele julgo que pensa que nunca esteve na política, mas é evidente que a política, a democracia no nosso caso é o governo do povo e como tal quem está lá é colocado pelo povo, tem que estar ao serviço do povo. E no fundo é isso que falta. É o sentir-se ao serviço do povo. Porque não é no momento da campanha, sim senhor, tudo é um mar de rosas, há muitas promessas, umas que se podem cumprir, outras que não se podem cumprir, e julgo que as pessoas também já têm que ter a abertura suficiente para saber quando é que estão a ser enganados, porque quando se promete uma coisa que não se pode cumprir, estão a enganar o povo. Só que não há outra forma as campanhas hoje são mais momentos de publicidade do que propriamente a discussão e se calhar por causa de serem momentos de publicidade, momentos artificiais, porque é tudo muito artificial e é tudo para a imagem, é que se estão a tentar criar estas leis, como é aquela que já aqui referimos, do controlo da comunicação social. Ora, julgo que com a nossa lei, com a Constituição, com os estatutos aprovados e perfeitamente legais, porque não é não conhecerem, não é permitido que um órgão de comunicação social em Portugal tenha um estatuto que viola a Constituição. Portanto, a partir daí, se o estatuto, ao não violar a Constituição, é plural, é universal e a única função é deixar, ou melhor, aquilo que o político tem que fazer é deixar a comunicação trabalhar. Não é, e isto é outra verdade que às vezes também se quer esconder, é que a comunicação é boa quando nós nos servimos ou quando a política se serve da comunicação. E é fraca quando a comunicação chama a atenção de algo que corre mal, porque também é essa a função. E daí acho que para fazer as neiras então é melhor estarmos quietinhos. E é aquilo que deviam fazer no caso destes políticos impreparados. 3 ou 4 observações é o que nós temos. sobre ainda da qualidade da democracia no minuto. E dos nossos políticos. Eu, por exemplo, se fosse político, nunca fui político, fui sindicalista, e não me lembra, ou melhor, fui a centenas de empresas, fui sempre recebido, bem tratado pelos trabalhadores, mas se eu fosse político, bastava-me ir à missa ou ir ao café, tiver uma manifestação e ser maltratado, que eu demitia-me imediatamente. É sinal que andava a mais ou andava a fazer as neiras. Porque acho que um político não deve ter medo nenhum de ir a um café, de ir à missa. A política transpôs-se numa carreira. Se meter no meio do povo, porque
Se é político, está para servir e pelo menos andar de cara levantada. Ser político eu disse transformou-se muitas numa vezes carreira. quando era sindicalista e até numa outra atividade que tive como árbitro de futebol, para quem conhece, eu dizia assim, gostei sempre de subir à Avenida da Liberdade de cara levantada. Não é a Avenida da Liberdade cá em Braga, chama-se Liberdade, mas é a Avenida da Liberdade no ato que puxamos a Avenida da Liberdade da nossa vida, andar de cara levantada e não andar e alguém dizer, olha, vai colar o gajo, o gatuno, não sei o que, não sei o que mais. E se isso não fosse assim, eu tinha de emendar. Presidente da República, eu não posso aceitar que um cidadão, ainda para mais Presidente da República, diga várias vezes, nós temos de regressar ao mar, temos de regressar à agricultura, temos de nos reindustrializar, temos não sei o que mais. E eu pergunto, foi ele que deu cabo de tudo enquanto Primeiro-Ministro. Agora, se temos, como Presidente da República, que ponha as alavancas a funcionarem para que isso se torne uma realidade e esse investimento se torne. Ainda sobre a União Europeia, o Dr. Armando dizia, nós crescemos muito com a União Europeia. Pena foi que a distribuição da riqueza não fosse feita equitativamente no mesmo crescimento. Ricos, mais ricos, mais ricos, mais ricos, e os pobres, coitados, mesmo a trabalhar, continuam a ser pobres e cada vez mais pobres. É claro, isso é um fica. tema que pode ser aberto, é um tema que realmente tem, como todo o assunto, tem os seus aspectos positivos e negativos, mas ai de nós. Duvido inclusivamente do êxito da Revolução do 25 de Abril se não tivéssemos aderido à União Europeia. Sem você, professor de História e outros, ainda assim, só uma coisa, a própria História, e eu não sou formado em História, nos diz que os direitos e a própria democracia avançou quando o povo saiu à rua e quando o povo se indigna, e a maioria consegue se indignar, é que as coisas avançam, aqui em Portugal e em qualquer país do mundo. Às vezes há dificuldades. Mas sabe que também sem meios, não é? Sem meios. Mas quando o povo se mexe, alguma coisa há de sair a seguir. Pode demorar 1 ano, 2, 3, e sem tempo, ou mais. E sem tempo de aumentos. E nessa altura quem se mexeu, e mexeu-se em nome do povo, foi um político que se chama Mário Soares, aquele que não tinha medo de andar misturado com as pessoas. E sem tempo, vamos, de qualquer maneira, é sempre uma conversa acabada, deixa sempre pistas para mais conversas, por isso, se não for antes, aqui estaremos no próximo ano com estes ou outros protagonistas. Mas o 25 de Abril é uma capela inacabada, não é? Exatamente. É sempre uma democracia. Inacabada, como uma democracia, era o que eu exatamente ia dizer. De qualquer modo, vale a pena recordar esta data como uma data da história do país, das mais brilhantes, como disse o colega do professor Marcos Fernandes, da história do país, e não esquecer nunca que somos cidadãos, mas temos de exercer esses direitos de cidadania. Onde quer que nos tenha ouvido, continuo com um bom fim de semana, 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.